Câmara. Jovem Pan é informação e serviço. 24 horas por dia. E todo dia faz o melhor em jornalismo, esportes e cultura. Por isso é referência. Por isso conquista. Jovem Pan, sempre ao seu lado. Marcos Rodrigues. Muito bem, são 10 horas e 12 minutos. Começa agora, 10 e 12. Começa agora o nosso quadro Vida Limpa. Você sabe, né? Todas as quartas-feiras a gente debate a questão da dependência química aqui dentro da Jovem Pan AM 1020. A dependência química é um dos graves e grandes problemas do país, tá? Quem diga, inclusive, que já vivemos uma situação de epidemia. Isso no que se refere às chamadas drogas ilícitas. Mas uma outra epidemia silenciosa, essa já toma conta do Brasil há muitos anos. É preciso saber viver. Eu estou me referindo exatamente ao uso do tabaco, né? O consumo do cigarro, que ao longo de décadas vem ocupando espaço e provocando muitas mortes no Brasil. De acordo com o Sistema Único de Saúde, o SUS, anualmente aumenta o número de pessoas que dependem exatamente de tratamentos prolongados por doenças associadas ao uso do cigarro. É por isso que a gente inclui também a dependência do tabaco aqui no nosso quadro Vida Limpa, e eu trago sempre quem milita aí nessa área, quem luta contra o uso indiscriminado do tabaco, é exatamente a nossa querida Vetrúcia Teixeira. Ela que é quadro da Secretaria Estadual de Saúde e, obviamente, enfrenta todas as dificuldades em nome dessa causa que ela abraçou há alguns anos. E é com ela que nós conversamos nesta quarta-feira. Você pode interagir comigo caso queira. Os nossos telefones é o 98808-8516. Temos ainda o telefone da TIM, o 999-99-2841. E um telefone fixo que você liga de graça de qualquer orelhão, é o 3338-9081. Tá? Você também pode aí mandar a sua mensagem pelo nosso site da Jovem Pan, www.jovempanam1020.com.br. Eu queria aproveitar a oportunidade, exatamente às 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, mandar um abraço, um alô aqui especial ao nosso ouvinte, ao Juca Tigre. Ele que trabalha com moto entrega, rapaz. Está lá na parte alta da cidade, no Tabuleiro. Pois é, encara a realidade do trânsito, acompanhando também aqui o programa Super Manhã. Diz que não perde o programa. Muito obrigado aí pela sua audiência qualificada. Um abraço para você, Juca. É o Juca Tigre. Esse é fera. Pois é, Juca, se você conhece alguém que está com problemas aí com a dependência do tabaco, ou você mesmo é um fumante, é bom você acompanhar essa entrevista, porque a Vetrúcia sempre traz informações importantes dentro da nossa programação. Dito isto, vamos aqui dar início à nossa entrevista. Muito bom dia, Vetrúcia. Bom dia, Marcos. Bom dia aos seus ouvintes. Pois é, sempre bom encontrar contigo. Hoje a gente tem a possibilidade, daqui a pouco, estar conversando aí por telefone com a médica Ana Maria Melo. Ela que é médica pediatra e neonatologista. E o foco é exatamente os males do cigarro para as crianças ainda na barriga da mãe. É isso, Vetrúcia? Marcos. A Ana, ela já vem trabalhando com a gente há mais ou menos 2 ou 3 anos. Quando ela foi capacitada pelo programa para tratar fumante, e como Ana, ela pertence ao quadro da neonatologia do HU, graças a Deus, a Ana teve a brilhante ideia de começar a trabalhar com as parturientes jovens e adultas, inclusive também ampliando a ação para o ambiente livre do fumo para as crianças, que em casa, geralmente, principalmente a comunidade carente que ela mais atende, geralmente esse pessoal até mora em condições assim subhumanas. A gente quer falar isso porque às vezes são aqueles barracos de lona, Marcos? E às vezes a mãe, inadvertidamente, ela fuma, ou os pais, os parentes fumam embaixo daquela lona e a criança fica o tempo todo aspirando essa fumaça, e a gente sabe concretamente que o fumo passivo ele também traz as mesmas complicações que o fumo ativo
tem trazido para a humanidade. Isso é que é o mais grave, né? Porque a criança é quem acaba pagando aí exatamente esse preço alto, porque fica sem alternativa. Acha que o que o pai está fazendo e a mãe está fazendo, inclusive, é correto. E há, lamentavelmente, alguns pais e algumas mães que acabam dando o cigarro, muitas vezes, para que a criança acenda o cigarro. Isso é um absurdo completo. A fumaça passiva no universo da criança, se para o adulto já é um problema, para a criança isso se agrava ainda mais, né, Betrúcia? E principalmente assim, Marcos, que o adulto, ele tem até o poder de decisão de sair do ambiente. E a criança, às vezes, ela não tem como sair do ambiente, como evitar aspirar aquela fumaça, inclusive até porque pode significar para os pais um ato de rebeldia ela se ausentar daquele momento. Se ausentar daquele momento, né? Lembrando que a gente está falando de famílias de baixa renda e que, consequentemente, não vão estar adquirindo, inclusive, os chamados cigarros que entram no Brasil legalizados, né? Que circulam no Brasil legalizados. Ou seja, a possibilidade de estar consumindo um cigarro com a qualidade ainda pior, por ser fruto do contrabando, essa também é bastante real, né, Betrúcia? É bem real, assim. E ainda bem, Marcos, que o Brasil ele tem tido uma política de controle do contrabando bem eficiente, né? Inclusive até como exemplo para internacionalmente, né? Recentemente um dos diretores da Fazenda, do Ministério, né, da Fazenda, ele recebeu até uma premiação da Organização Mundial de Saúde pelo trabalho que o Brasil vem desenvolvendo nesse controle do contrabando. Mas ainda assim é um risco muito grande que a população de baixa renda sofre, porque o cigarro é legal, né? Não é que ele não seja letal, ele apenas é legal, mas é letal, gente. Ele tem hoje o preço mínimo de R$ 4,50. Então, qualquer local onde venda o produto legal, ele vender um cigarro abaixo de R$ 4,50, ele pode ser autuado, ele pode sofrer punições até de fechar o estabelecimento. Então, o que acontece? A pessoa carente de renda mais baixa, ela não consegue manter, por exemplo, uma carteira de cigarro por dia, custando R$ 4,50, que dá um dinheirama no final do mês. Certo? Então, ela vai comprar justamente aquele que é contrabandeado e, às vezes, compra no preço de R$ 2 ou até R$ 1 o preço da carteira. Marcos, é tão interessante essas relações que nós precisamos ter um entendimento, às vezes, do todo. É muito complexo essa área do tabagismo, realmente é esse controle, mas que a gente precisa ter um conhecimento maior, até para a gente ter uma opinião mais acertada, até na questão da cessação mesmo, sabe, Marcos? Por exemplo, a maior parte dos cigarros que entram contrabandeados no país, eles vêm do Paraguai. E hoje o Paraguai, é conhecimento que nós temos, né? Que o próprio presidente do Paraguai, ele é dono de empresas, de fábricas de cigarro. Já disse tudo. Aí é demais um negócio desse, né? Ele ganha também com essa história. Isso, e tem disseminado, assim, um problemão para a América Latina como um todo, sabe, Marcos? Porque esses cigarros contrabandeados, eles estão minando toda a América Latina. Então, é muito difícil trabalhar a questão do contrabando. E, como você disse, se o outro já não tem qualidade, não vale nada, mas pelo menos ele é acompanhado assim pela Anvisa, né? A produção dele tudo tem sido acompanhada. Imagine o ilegal, que às vezes até pó de serra, sabe, Marcos, é colocado, vidro, dejetos de rato, uma série de coisas que a população, infelizmente, ela não sabe, né, que ela está se autossuicidando o tempo todo. Isso é que é o mais complicado, né? E crescendo um comércio que ela não tem lucro nenhum. Eu sempre digo pro pessoal, gente, vocês começam a ter prejuízo quando começa a fumar, porque tem que pagar o custo, né? E quando adoece também. Porque imagine quanto custa o aluguel de uma cama hospitalar, que às vezes precisa dessa cama. Um balão de oxigênio, que hoje o SUS não cede esse balão de oxigênio. Aquele balão não é mais cedido pelo SUS? Não, pelo menos até onde eu sei, Marcos, a não ser que agora a nova gestão, no governo aí, esteja fazendo isso, sabe? Mas eu não tenho conhecimento disso. Então, e na UAT Martins, ele é bastante caro o aluguel. Nossa, para manter. E o detalhe é que quando a pessoa adoece, né, tem problemas relacionados ao cigarro, são doenças que se prolongam, né, por muito tempo. O tratamento é longo, né? Degenerativas, né, no caso. Vai matando aos poucos, né? Vamos falar na linguagem do povo. Vai matando aos poucos e assim,
até ela se acumula aos poucos, né? Porque a pessoa, quando vem ter os sintomas mais sérios, ela já está com 20, 30 anos de consumo do cigarro. Isso é que é o mais importante. Está aqui então a Vetrúcia Teixeira, trazendo informações dentro da nossa programação. São 10 horas e 21 minutos, vamos ao noticiário da Rede, 10 horas e 21 minutos. Na sequência, eu retomo essa conversa aqui com a Vetrúcia. Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Isso é uma realidade tremenda. Eu acho que outra coisa que entra nessa questão do argumento social é exatamente a lei que está sendo discutida, é a questão da prisão por porte. Né? E uma coisa que também as pessoas não vão atrás e muitas vezes não conhecem é que desde 2006 eles já têm uma lei de despenalização do uso, né? que preconiza que quando uma pessoa é flagrada com uso, existe uma advertência e que existe a aplicação de pena alternativa. Qual é o problema nisso? Por que não está funcionando? Porque essa lei foi feita de um jeito super bonitinho, como sempre no Brasil, né? A coisa é feita, existe lá no papel, mas aí na hora de aplicar a coisa não funciona do jeito que se escreveu. O que geralmente acontece com essa lei é que, primeiro, não foi definido de forma científica o que é a quantidade de uso pessoal e de venda. Segundo, que é isso que o STF deve discutir, inclusive, agora durante o julgamento, né? É definir quantidades para isso, que hoje cabe aqui de Qual é a posição da senhora? O que a senhora acredita que deveria ser colocado como parâmetro, estabelecido como parâmetro pelo Supremo nessa decisão de hoje? Eu acho que vai ficar local, né? As pessoas, cada caso é um caso. Né? Às vezes até uma pessoa com uma quantidade um pouco maior, ela é assim... Mudou, tá em outro. Você só tem uma aí que é o da SAP, né? Não devia ir presa. Então, assim, enquanto a gente quiser ficar pegando um número que nunca é respeitado ali na hora do vamos ver, eu acho que essa situação vai continuar sendo um problema. Eu acho não é possível fazer uma média, não é possível. E a avaliação, então, não deveria ser nem do juiz e nem da autoridade que suspendeu, mas são uma avaliação clínica. Exatamente, muito você já podia combinar com ele para na volta você ligar para mim. Pode usar isso, a gente sabe, esse é o grande argumento da faculdade. Vem aqui, Paulo, pegar o número da doutora Ana Paula, você já está com ela aqui. Ana Maria. Ana Maria. Privilegiado, sendo vítima padecendo e indo para a prisão. É bom, tem claramente aqui, né, a verdade é que tem claramente aqui a discussão do problema atingindo a sociedade como um todo, a questão do tráfico, a questão do dinheiro. Muito bom dia. Olha, 6 jovens de classe média alta foram presos na área nobre da capital alagoana e numa residência também de uma praia aqui na Grande Maceió. Eles são acusados de envolvimento com o tráfico internacional de drogas sintéticas como êxtase, além de cocaína, LSD e também anabolizantes. Segundo apurou o grupamento de organizações criminosas do Ministério Público, as drogas eram compradas no México e também na Colômbia. Para dificultar o rastreamento, as negociações eram feitas por meio de aplicativos de comunicação. No momento da prisão, 4 deles fumavam maconha no bairro do Estela Mares, área nobre aqui de Maceió, e um outro jovem acabou preso na Praia do Francês, em Marechal Deodoro, na Grande Maceió. A região, inclusive, é conhecida pela presença de luxuosas casas de veraneio. O comércio das drogas era feito em boates e bares aqui da capital alagoana, mas também ocorria nos estados vizinhos de Sergipe, Pernambuco e Paraíba. A prisão do grupo só foi possível a partir de uma denúncia anônima. Os suspeitos já vinham sendo investigados desde dezembro do ano passado. De Maceió, Marcos Rodrigues. Por que não sai nada? Então a discussão não está muito por aí. O que eu acho que... Rede Jovem Pan News. Jovem Pan News. Marcos Rodrigues. Muito bem, já tivemos a nossa participação na rede, né, na Pan News, direto de São Paulo. Você estava acompanhando e a Jovem Pan Sat, né? São várias Jovem Pans trabalhando sempre em busca da informação. Agora são 10 horas e 25 minutos. Repita. 10 horas e 25 minutos na audiência rotativa do rádio. Para você que está me acompanhando a partir de agora, eu estou em estúdio com a Vetrúcia Teixeira, ela que é uma militante aí contra exatamente o uso indiscriminado do cigarro. E antes, Vetrúcia, da nossa participação em rede nacional, eu
eu já estava lendo aqui a colocação feita pelo Márcio. Ele é nosso ouvinte e ele colocou aqui que isso foi muito complicado, tentar uma consulta, agendar um contato com um profissional lá no HU. Acho que a procura também é muito grande e ele está dizendo aqui quanto é difícil também essa marcação da consulta no HU. Ele quer começar esse programa, obviamente combate a questão do cigarro e está com essa dificuldade. Esse é um problema também, Vetrúcia, as frentes de atendimento para as pessoas que também querem aí largar o cigarro? É um problema. Realmente eu concordo com o Márcio, sabe, Marcos? É interessante assim. Como eu estava colocando anteriormente, né, a área do controle do tabagismo é uma área complexa e que exige também abnegação, perfil, sabe, dedicação e interesse pelo ser humano. Acho que dizendo isso, eu já estou dizendo muito para você, sabe, Márcio? Porque o número de profissionais em Alagoas que já foram capacitados para tratar fumante, Marcos, é um grande número, que poderia pelo menos parte do número de fumantes em Alagoas, e olha que é um dos estados com menor taxa de fumante, é o estado de Alagoas. Mas mesmo assim ainda é alto, porque hoje nós estamos com 7,2% da população acima de 18 anos que é fumante em Alagoas. Mas esses 7,2%, considerando a população de Alagoas, que deve estar na faixa de 3 milhões de habitantes, mais ou menos, né? Ainda é muita gente fumando e muita gente precisando de atenção, mas poucos profissionais dedicados a essa causa. Isso é que é o mais importante. Quando você fala da questão do perfil, você fala da questão do perfil, isso tem muito a ver também com a formação das pessoas ou principalmente esse interesse em fazer o atendimento? O interesse em fazer o atendimento, sabe, Marcos? Porque às vezes as pessoas, elas alegam estar muito atarefadas, tem outras atividades, é ambulatório. Fez a formação, mas não deu sequência com o trabalho. E na formação nós trabalhamos muito essa questão do envolvimento do profissional. Mas graças a Deus, sabe, Marcos, apesar do Márcio estar colocando essa situação aí, mas Alagoas, eu estou assim, satisfeita, principalmente com alguns municípios que têm multiplicado isso, como o município de Junqueiro hoje, para mim é modelo. Junqueiro, Messias, certo? Palmeira dos Índios, são assim municípios onde a equipe profissional que foi capacitada assumir o comando das coisas. Não é o gestor não, porque gestor, é mais difícil o gestor ele enxergar a prioridade que se deve dar ao tabagismo. Às vezes é o profissional mesmo. Quem e nós, como atrás, profissionais, nós podemos fazer muito porque nós temos a informação. E a informação é muita coisa para um fumante. É muita coisa. Como agora, a gente vai conversar com uma pessoa que tem muita informação. É exatamente a médica Ana Maria Melo. Ela que é médica pediatra, neonatologista e faz um trabalho ligado também à Universidade Federal de Alagoas. Agora, às 10 horas e 29 minutos, ela está na linha comigo. Doutora Ana, muito bom dia. Bom dia, da Jovem Pan. Tudo bem? Prazer falar com a amiga. Doutora Ana, a gente está aqui com a Vetrúcia Teixeira em estúdio e ela estava me destacando exatamente o trabalho que a senhora tem também com as comunidades ali no entorno da Universidade Federal de Alagoas, no tocante às mães, né, ainda em processo de gestação, que lamentavelmente em alguns casos continuam fumando. Nesses casos, que tipo de risco ela está levando para o seu bebê nesse período da gestação, doutora Ana? Primeira informação, em questão a esse trabalho no entorno da universidade. Eu não participo, não. As minhas atividades se resumem à intervenção junto às mães que são acompanhantes na unidade neonatal. São as mães de crianças em risco. Muitas vezes as crianças com baixo peso devido ao tabagismo na gestação. Então, infelizmente, não houve ainda uma sensibilização das jovens gestantes em relação ao uso do cigarro, né? Os transtornos que o uso do cigarro traz na gravidez para a saúde dela e para a saúde do bebê também. Entendo. Quer dizer que durante o processo de formação do feto, o consumo do cigarro, entre outras coisas, ele afeta diretamente a formação exatamente do bebê, é isso, doutora? Exatamente. Os resíduos do cigarro, eles atingem diretamente a placenta. Então, a placenta, ela dificulta
a passagem dos nutrientes, dos alimentos, do oxigênio para o bebê. Entendo. O que acontece? A criança vai nascer com baixo peso, vai nascer propensa a infecções, vai nascer com dificuldade respiratória, vai precisar usar UTI neonatal, vai usar o respirador. Então, a gente já sabe que o Estado tem essas dificuldades todas, como todo o Brasil, em relação a leitos neonatais. Então, seria um leito que poderia servir a outro tipo de criança, e não a criança que foi fruto de negativo com o hábito de fumar da mãe. Entendo. Quando a gente fala do perfil dessa mãe, né, que está gestante e, obviamente, continua fumando e levando esses riscos para o seu filho, qual o perfil dessa mãe? É mãe realmente de baixa renda ou necessariamente isso não é um critério para esse problema, hein, doutora Ana? É um critério, sim. Infelizmente, as pessoas que recebem menos esclarecimento e menos educação, elas fumam mais. Então, o hábito de fumar atualmente é um problema maior na população mais carente. Entendo. E no caso, quando a senhora tem contato com elas e acaba passando também algumas informações, tá vendo como é que elas reagem? Elas admitem ou demonstram algum sentimento de culpa ou realmente a desinformação faz com que não acreditem que estejam fazendo um malefício para o próprio filho, doutora? Não, as mães, elas admitem a dificuldade de deixar de fumar. Então, o que acontece é a questão da adicção. O cigarro, ele traz um vício. Então, para se deixar de fumar, a depender de um score, é o seguinte, existe uma série de dados. Então, a gente faz uma entrevista com a mãe. Certo. Então, a depender da época que ela fuma o primeiro cigarro, se já de manhã cedinho ela já sente vontade, o número de cigarros que ela fuma. Enfim, a gente já prevê a dificuldade que ela vai ter de deixar de fumar. Às vezes, a mãe consegue deixar de fumar só com esses esclarecimentos. Outras vezes ela precisa de medicação, outras vezes só de uma terapia. Terapia cognitivo comportamental. Então ela precisa ser assistida. Isso é que é o mais importante, né? São 10 horas e 33 minutos, eu estou conversando 10 e 33, esse é o Supermanhã, o ponto alto da notícia. Hoje o nosso quadro Vida Limpa, aqui recebendo em estúdio a Vetrúcia Teixeira, ela que tem uma militância aí exatamente de combate e esclarecimento a respeito dos riscos do tabagismo, do tabaco, né? Uso indiscriminado do tabaco. E na linha comigo a médica Ana Maria Melo, ela que é médica pediatra e neonatologista, está falando exatamente das consequências aí para os filhos de mães que são fumantes, principalmente durante a gestação. Doutora Ana, em relação a esse tempo que a senhora acompanha e obviamente o desenvolvimento dessas crianças, uma criança que nasce nessas condições, com baixo peso, né? Obviamente fumando indiretamente a fumaça, absorvendo a fumaça que a mãe ingeria durante a gestação, ela é uma criança que ao longo da vida, ela pode também vir a apresentar problemas respiratórios, doutora Ana? Sim. Ela nasce com o pulmão mais imaturo, então por si só, ela já tem a probabilidade de sofrer mais internamentos, mais pneumonias. E também pelo contato do cigarro da mãe que continue a fumar, então essa criança vai ter probabilidade de ter asma, infecções respiratórias e mais internamentos por problemas respiratórios. Entendo. E outra coisa, ela vai ter maior probabilidade de ser uma fumante também. Porque o cigarro, o hábito de fumar, ele é algo complexo. Então, ele pode ter, a criança pode ter uma carga genética. E junto com a facilidade com o acesso, então a probabilidade dela vir a fumar também é maior.
Ah, meu Deus do céu. Quer dizer que ela não escolheu a possibilidade de não fumar e ainda, mesmo dentro desse processo de não escolha, o organismo já está tão habituado, né? Ou pelo menos já conhece a realidade do cigarro, que ela também é uma séria candidata a ser fumante. Inclusive, numa idade ainda muito tenra, talvez ainda na adolescência, né, doutora Ana? Não na adolescência, ainda na infância. A maioria das pessoas, elas começam na faixa de 10 anos de idade. Impressionante essa história, realmente lamentável esse tipo de situação. Durante esse tempo que a senhora trabalha como médica pediatra e neonatologista, existem outras doenças associadas também ao consumo do cigarro? Alguma questão de déficit de atenção, alguma irritabilidade? É perceptível alguma situação nesse sentido também, doutora Ana? Não. Os estudos demonstram as consequências em relação ao crescimento, ao desenvolvimento, aos problemas respiratórios. A criança também, a filha de mãe fumante, ela desenvolve no futuro a síndrome metabólica. O que é isso? A criança vai ser, ao contrário, obesa. Ela nasce magrinha e pequena. E ela vai ser obesa no futuro, hipertensa, diabética. Nossa, quanta coisa, doutor. Impressionante isso, hein? É lamentável que nós adultos façamos tanta coisa ruim, inclusive para uma nova vida que está surgindo. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade em nos atender também por telefone, dizer que as portas aqui, o espaço na Jovem Pan, sempre aberto e desejar sucesso aí nesse seu trabalho na Universidade Federal de Alagoas. Doutora Ana. Obrigada. Mas uma advertência é que não só a mãe é responsável por esses problemas no bebê. Então, famílias ajudam, o pai, a avó, eles não podem fumar e ajudar a tocar no bebê. Fumar fora de casa, tomar banho, trocar roupa, escovar os dentes, para não para o bebê. Ok. Muito obrigado, então. Nós conversamos com a médica Ana Maria Melo. Ela é médica pediatra e neonatologista. Aí trabalha na Universidade Federal de Alagoas. Foi uma indicação da nossa querida Vetrúcia Teixeira, com quem eu volto a conversar agora aqui nos estúdios da Jovem Pan. Olha, são 10 horas e 38 minutos. Repita. 10 e 38. Vetrúcia, você estava acompanhando aí atentamente a entrevista com a doutora Ana e ela falando exatamente dos desdobramentos que acontecem aí na vida de uma criança que já nasce nesse ambiente ingerindo fumaça desde a barriga. É inclusive uma séria candidata a fumar ainda no período da infância. Coisa incrível isso, hein, Vetrúcia? Isso, Marcos. É interessante assim o que a Ana colocou, que vem corroborar justamente com resultados de uma pesquisa que nós realizamos na clínica de reabilitação infantil. Você sabe, aquele que fica em frente à Praça das Graças? Certo. Né? Que só atende criança, inclusive com problemas respiratórios. O que aconteceu nesse levantamento que nós fizemos, né, nessa clínica, sobre a opinião dos servidores a respeito do fumo no ambiente do trabalho. Né? Então, nós identificamos, né, durante esse trabalho, que havia um menor número de funcionários fumantes na clínica, mas um número muito alto de mães das crianças que são internas na clínica fumantes, certo? Então, o que foi que nós deduzimos? Chegamos a essa conclusão, que a criança do Desibreda, né, aliás, dessa clínica, é Desibreda mesmo o nome, ela sempre tem reinternações consecutivas, Marcos. Ela vai para casa, passa um tempo, retorna para a internação por problema respiratório. Então, ela nunca tem um controle maior sobre isso, porque as mães dela e os pais continuam fumando naquele ambiente. Então, combina justamente com o que a Ana está colocando, né? Esse prejuízo para as crianças. E, inclusive, à época, nós deveríamos ter montado um projeto de trabalho, mas aí a gente para, porque tem outras decisões, outros poderes decisórios que têm que dar continuidade a isso, porque a nossa sugestão é que fosse feito um trabalho intenso nas comunidades que estas mães eram moradoras. E quem poderia fazer isso? Atenção básica, programas de saúde da família. Agora, um detalhe, né? Diante do que a doutora Ana fala, esse ciclo de criança que nasce de mãe que fuma e também começa a fumar, ela pode ser filha de uma mãe que também foi uma criança que começou a fumar nessas mesmas condições.
Então, quer dizer, ela está nesse circuito aí da fumaça, né, do uso do tabaco há muito tempo e são organismos que nascem completamente contaminados. Ainda assim é possível tomar a decisão de dizer não e mudar de vida, ou Vetrúcia? Sim, Marcos. Qualquer tempo que o fumante se autodetermine para parar de fumar e buscar ajuda, não o caso do Márcio, né, que infelizmente ele não obteve êxito ele está daqui a pouco pedindo que você dê uma indicação em um local. Então, mas encontrando esse suporte, porque, Marcos, dos fumantes que são tratados, apenas 3% deles conseguem parar de fumar sozinhos. Porque precisa de um suporte de família, de profissionais, para eles poderem ter um estímulo maior para parar de fumar, certo? Mas é possível, sim, sempre é possível ter ganhos na parada de fumar. Aqui tem algum grupo tipo Autoajuda, tipo AA, tipo alguma reunião, algum encontro que tenha profissionais das mais diversas áreas que levem informações também para essa questão do tabaco, ou Vetrúcia? Ou está faltando essa iniciativa? Está faltando esse assumir, não é? Porque, na verdade, existem, inclusive, instituições aqui hoje, ONGs, etc., que trabalham a dependência química, mas que não trabalham o tabaco, que poderia estar trabalhando tabaco e o álcool, né? Que são duas drogas lícitas e que mais prejudica a população. Inclusive, o tabagismo, gente, ele leva à morte o maior número, inclusive ganhando para AIDS, alcoolismo, acidente de trânsito, tudo isso. Ele ainda ganha, né? São 6 milhões de mortes no mundo anualmente que ocorrem devido ao tabaco. Né? Mas, Marcos, assim, hoje que a gente tem em Maceió, no interior a gente tem mais opções, viu, Márcio? Mas em Maceió, nós só temos hoje o HU, que aí depende da equipe, a equipe vê, de acordo com a carga horária deles, a disponibilidade da equipe, né, de fazer o trabalho, que inclusive fazem 2 vezes no ano, é por trimestre que o HU se determinou fazer isso, e tem o segundo centro, que fica na Praça da Maravilha, que lá tem uma equipe capacitada pelo programa do Estado, né? E que eles estão atuando. Inclusive tem um médico que é muito gente fina, muito envolvido com a população, né? Dedicado à população, que é o Luiz, que está fazendo também esse trabalho junto com a Suzana, que é a psicóloga, né? Tem uma equipe boa do segundo centro. Agora aqui também tem uma fila. E também a gente precisa trabalhar para que se amplie, né? Porque, obviamente, a gente vai estar evitando a entrada de novos clientes aí no Sistema Único de Saúde decorrentes de problemas relacionados ao tabaco. Vetrúcia, hoje a gente, nessa nossa conversa, a gente focou o nosso olhar exatamente para a questão envolvendo as crianças. E eu, obviamente, já quero fazer o convite para você, para que no próximo encontro a gente já busque também uma outra frente. Quem sabe falando dos adolescentes, já que dentro dessa fala aí da Ana, aumentou a nossa preocupação em tentar levar a informação quanto antes para esse público, para os pais principalmente, porque obviamente o adolescente, a criança que fuma hoje, é o adulto com problema mais adiante. Ao longo da vida ele terá problema, né? Mas obviamente terá muito mais na sua fase adulta e numa idade produtiva, porque uma coisa que eu me impressiono nessa história toda que você fala, é que as pessoas que apresentam um problema com o tabaco, quando vem apresentar um pico, um problema mais sério, é exatamente no auge da sua produtividade, né, Vetrúcia? É justamente, então, em Alagoas, Marcos, são 20 milhões de reais que nós gastamos do SUS todo ano. Né? 20 milhões. 20 milhões. E é justamente nessa faixa etária, de 39 a 69 anos de idade, que é justamente a faixa etária que foi vitimada pela propaganda do cigarro. Né? Quando a indústria estava no auge, que é só em 2001 que o Brasil para de fazer propaganda nos veículos de comunicação, não é isso? Então, essa turma é que foi ludibriada por essas propagandas enganosas que hoje estão onerando o Sistema Único de Saúde nas hospitalizações. Isso é que é o mais impressionante, né? Pois é, vamos tentar, claro, sempre abrir esse espaço aqui dentro do nosso quadro Vida Limpa. Eu só tenho a agradecer, claro, a sua presença, disponibilidade em mais uma quarta-feira, comparecer ao nosso programa. E a gente já deixa marcado com o Paulo a próxima vinda da Vetrúcia no próximo mês, para tratar, claro, essa abordagem também, focando os adolescentes, Vetrúcia. Então, é o que nós vamos fazer, Marcos. Nós vamos tentar até ver a possibilidade da participação do Alexandre Milagres, que ele tem uma ONG que é dedicada, inclusive do Rio de Janeiro, dedicada ao trabalho com jovens,
com crianças e jovens. Vamos ver se a gente consegue essa participação do Alexandre. Trabalhe para isso. Até a próxima, então, Vetrucia. Então, me dê só mais um pouquinho para mim fazer um chamado aqui, que nós, Marcos, não sei se você está sabendo, mas nós estamos fazendo um curso, promovendo um curso de multiplicadores de informações do controle do tabagismo, onde a maior parte dos participantes são acadêmicos, né? Acadêmicos de enfermagem, fonoaudiologia, várias áreas, eles estão participando desse curso. E hoje nós temos a segunda aula, às 14 horas, e eu estou mandando agora o recado para eles, se eles estiverem ouvindo a Jovem Pan, que eles se liguem, que às 14 horas nós estaremos juntos para a gente trabalhar a história do tabaco, como é que aconteceu tudo isso. E se quiser trazer representantes dessa aula, né, do curso propriamente dito, fica à vontade. Você quem domina que tá essa... Ah, sou bom para você. É você quem vai lá, cruza e que vai cabecear para marcar o gol. Então, estamos sempre à sua disposição, você foca o tema. Mas como a doutora Ana Maria destacou, esse problema grave, né, a criança filha de fumante, ela começa a fumar ainda na infância e adolescência, a gente podendo focar isso no próximo encontro será muito bom também. Vamos tentar, viu, Marcos? Com certeza. Até lá, então. Mais uma vez. São 10 horas e 47 minutos antes de ir para o intervalo, 10h47. A informação aqui trazida pelo Bruno Caetano. Trabalho em casa exige privacidade, rotina e planejamento, hein? Tem que ter organização para poder trabalhar em casa. É a matéria de número 3 aqui com Bruno Caetano. Vamos ouvir. Vida de empreendedor. Olá, eu sou o Bruno Caetano, diretor do Sebrae São Paulo. O tema da nossa coluna de hoje é sobre registro de empresas. O Arthur Costa mora em São Sebastião, aqui no litoral de São Paulo. Ele é prestador de serviços e quer abrir a sua empresa, mas precisa saber se pode registrar um negócio no seu endereço residencial. Olha, Arthur, essa é uma pergunta muito comum. O primeiro passo, antes de qualquer coisa, é verificar junto à prefeitura da sua cidade